O novo espaço da Aliança de Misericórdia Centro João Paulo II tem capacidade para acolher 100 homens em situação de rua na cidade de São Paulo. Olá, amigo e amiga que nos acompanha através da web. Estaremos meditando a palavra que se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, versículo de 1 a 3 e de 11 a 32. Vou pegar a tua Bíblia e acompanhar junto comigo. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam contra ele. Este homem acolhe os pecadores e come com eles. Então, ele contou-lhe esta parábola. E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha esbanjado tudo o que possuía, chegou uma grande fome àquela região. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu sítio cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou e o cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o para comermos e festejarmos. Pois esse meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. Ele respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque recuperou seu filho são e salvo. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai saindo insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais obedeci a qualquer ordem tua. E nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos? Mas quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas para ele o novilho gordo? Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diante dessa palavra, caros irmãos e irmãs que nos acompanham, eu gostaria de ressaltar os primeiros versículos quando se inicia o conto dessas parábolas por parte de Jesus. Os personagens que estavam ao redor de Jesus, diz a palavra que eram os publicanos, os pecadores, os fariseus e os escribas. Jesus se aproximou dessas pessoas e por parte dos publicanos e dos pecadores, aqueles que eram reconhecidos como
não merecedores, que tinham uma certa doença, um certo pecado. Eles pararam para escutar Jesus. Olha o que diz a palavra, pararam para escutar. Enquanto os fariseus e os escribas, aqueles que se consideravam sãos, donos da lei, conhecedores da lei, porém, diz a palavra, murmuravam contra eles. Olha a atitude, então, de um lado, os pecadores que param e escutam, e os fariseus que, porém, murmuravam contra ele. Diante desse cenário, Jesus conta a história do filho perdido e reencontrado. Qual que é o grande ensinamento dessa parábola diante desse cenário? De um lado, o pai, que vê o filho indo embora, e fica com um filho, com o outro filho, e que depois esse pai se alegra com a volta do filho, e o outro filho que fica com inveja. Então a gente vê que este evangelho quer ressaltar, de um lado, a pessoa que para, escuta, reconhece que é pecador, e de um outro lado, a pessoa que se acha digna e que para numa murmuração, que para numa situação de inveja, se achando merecedor da salvação. Quem merece a salvação, diz o evangelho, e é claro, são aqueles que param diante de Jesus, o escutam e reconhecem que são pecadores, que são doentes, que reconhecem que a sua necessidade diante de Deus, reconhecem seus próprios erros, e não aqueles que diante da presença de Deus se acham merecedores sem antes passar por uma situação de avaliação e de arrependimento. Senhor, nos ensine com essa palavra. Filho, o teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Não há mais alegria para Deus por um só pecador que se converta do que por 99 que se acham sãos e não necessitam de misericórdia. Que você hoje possa reconhecer a sua necessidade de parar e experimentar a misericórdia de Deus. Que a palavra caia no nosso coração e permaneça conosco durante esse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.